O que os caras grandes entendem que poucos sabem. Existe uma coisa que eu comecei a perceber observando pessoas que construíram físicos impressionantes, e quanto mais eu prestava atenção, mais difícil ficava ignorar. O shape quase nunca foi a primeira coisa que elas construíram, o conhecimento veio antes. E eu não estou falando de alguém que ficou grande e depois resolveu estudar musculação, estou falando justamente do contrário. Se você voltar nos vídeos antigos de muitos caras que hoje são referências, vai encontrar algo curioso. Em vários desses vídeos, eles ainda estavam longe do melhor físico da vida deles. Alguns eram relativamente magros, outros tinham um shape comum, mas quando começavam a falar sobre treinamento, parecia que você estava ouvindo a mesma pessoa que você vê hoje. Eles já falavam sobre músculos, já falavam sobre execução, já falavam sobre biomecânica, já falavam sobre alimentação, já falavam sobre progressão de carga. O corpo mudou, mas a forma de pensar já estava lá. E isso me fez refletir sobre uma coisa. Talvez a diferença entre um iniciante e um cara avançado não seja apenas a quantidade de músculo que eles possuem. Talvez a diferença esteja na forma como eles enxergam o próprio corpo. Porque a maioria das pessoas entra na academia pensando em levantar peso. Os caras que mais evoluem entram tentando entender por que estão levantando aquele peso. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. Uma pessoa faz um exercício porque viu alguém fazendo. A outra faz porque entende o que aquele exercício está tentando desenvolver. Uma pessoa copia uma ficha. A outra entende os princípios por trás da ficha. Uma pessoa muda de treino toda semana. A outra está tentando entender o que realmente gera resultado. E quando você começa a juntar centenas de decisões corretas ao longo dos anos, o resultado aparece no espelho. É por isso que eu acredito que muita gente olha para um homem shapeado e enxerga apenas o físico. Ela vê os braços, as costas, o peito e pensa que a diferença está apenas na disciplina ou na genética. Mas existe uma parte invisível que quase ninguém vê. Existe uma quantidade absurda de conhecimento por trás daquele físico. Porque pense comigo, como alguém desenvolve um músculo que está atrasado se nem sabe identificar que ele está atrasado? Como alguém melhora uma execução se não entende o que está fazendo de errado? Como alguém ajusta um treino se não sabe analisar o próprio progresso? Em algum momento, essa pessoa precisou aprender. E talvez seja justamente por isso que algumas pessoas parecem evoluir mais rápido do que outras. Não porque elas descobriram um segredo, não porque encontraram um exercício mágico, mas porque passaram anos acumulando informação útil e aplicando essa informação de forma consistente. O mais interessante é que muitas vezes esse conhecimento aparece antes do resultado. É por isso que você encontra vídeos antigos de caras que hoje possuem físicos impressionantes e percebe que eles já pensavam praticamente da mesma forma que pensam hoje. O shape ainda não tinha chegado, mas a mentalidade que construiu aquele shape já existia. O corpo simplesmente precisou de tempo para acompanhar aquilo que a mente já entendia. E talvez essa seja uma das maiores lições da musculação. Antes de existir um físico desenvolvido, normalmente existe alguém tentando entender o próprio corpo. Antes de existir um resultado impressionante, normalmente existe alguém estudando, observando, errando, corrigindo e aprendendo. Porque o shape que você vê no espelho é apenas a consequência de milhares de decisões tomadas ao longo do caminho. E quanto melhores forem essas decisões, melhores tendem a ser os resultados. Talvez seja por isso que os caras grandes parecem saber algo que poucas pessoas entendem. Eles perceberam que informação aplicada é uma das ferramentas mais poderosas dentro da musculação. Porque a motivação pode fazer você treinar hoje, mas o conhecimento pode fazer você evoluir pelos próximos anos. Talvez a pergunta mais importante não seja: como eu posso ficar grande? Talvez a pergunta seja: eu estou aprendendo a pensar como alguém que um dia vai ficar grande? Porque o corpo sempre acaba seguindo a direção da mente. E se você quer construir um físico acima da média, talvez o primeiro músculo que precise desenvolver seja justamente aquele que toma todas as decisões, a sua mente. Desde já, um forte abraço, bons treinos e até o próximo vídeo.